Você vai ouvir agora uma mensagem que vai edificar a sua vida. Glória a Deus. Eu também quero cumprimentar a Igreja de Cristo com a paz do Senhor. Amém. Quero louvar o nome do Senhor e agradecê-lo e honrá-lo pelo rico privilégio de estar aqui. Agradeço primeiramente ao Senhor, depois ao meu bispo, a pastora, que tem um grande carinho e não é de agora, por eles e pela família deles. É com muito temor e tremor, irmãos, que eu cheguei até aqui. Você nem venha tocar na minha mão, que está uma pedra de gelo, mas que tudo seja para a glória de Deus, com muito respeito ao ministério que está aqui, as minhas irmãs. Mas irei fazer aquilo que o Senhor colocou no meu coração. E eu peço à igreja a sua atenção, porque essa noite não será em vão. Eu creio que nenhuma palavra de Deus liberada, ela volta vazia, mas ela faz o que apraz ao Espírito, porque Ele manda a palavra, não é para o chão, é para o coração, é para vidas. Então abre a porta do teu coração e deixa o Espírito Santo ministrar a você, primeiramente a mim, que sou um canal de Deus nessa noite, e depois irá ser ministrada até você. Então não deixe essa palavra fugir da tua presença, mas agarra, porque ela é de Deus, para nossas vidas, em nome de Jesus. E eu peço que a igreja abra sua Bíblia em Juízes, no capítulo 6. Deus tem uma palavra para o nosso coração nessa noite. Não se distraia. É uma honra estar aqui no culto do Ministério Infantil Cordeirinhos de Cristo. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe a cada criança desse lugar. Que Deus fortaleça. Juízes 6. Vamos ler alguns versículos, irmãos. Eu peço a sua atenção. Acompanhe na palavra de Deus. A partir do 1. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Eu peço que a igreja repita assim: 7 anos. 7 anos. Versículo 2. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes e as cavernas e as fortificações. Versículo 3. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. 4. E contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza. E não deixaram em Israel sustento algum. Diga assim comigo: não deixaram em Israel sustento algum. Nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Versículo 5. Pois eles subiam com seus gados e tendas e vinham como gafanhotos em tanta multidão que não se podia contar, nem a eles, nem os seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim, Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta e lhe disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu é que vos fiz subir do Egito e vos tirei da casa da servidão e vos livrei da mão dos egípcios, da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós e vos dei a sua terra. E disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Contudo, não destes ouvidos à minha voz. 11.
É só alguns versículos. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo, homem valente. E ele respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E o que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez isso o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então o Senhor se virou para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Versículo 15, e é até aqui. E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com o que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor da casa do meu pai. Você senta glorificando ao Espírito Santo da revelação nessa noite, que vai agir com misericórdia sobre nós, trazendo uma palavra de poder para o meu e para o teu coração, porque não tem ninguém que conheça a gente como o Senhor. Ele conhece na intimidade. Eu vim aqui nessa noite e não conheço ninguém na profundidade. Só Ele, só Cristo. E Ele revela, irmãos, aquilo que você estiver precisando de ouvir nessa noite, o Espírito revela. Aleluia. E eu meditando nessa palavra de poder por esses dias, e o Senhor me fez questionar: mas por que o Senhor escolheria o menor da casa? Deus abençoe, minha irmã. Por que o Senhor escolheria alguém que se sente o menor, tendo tantas outras pessoas para escolher? Por que o Senhor escolheria o melhor? E me veio um versículo muito conhecido que eu não posso deixar de ler nessa noite. A igreja acompanha, se quiser, fica à vontade. Que está em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26 ao 29, que diz assim: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Versículo 29 é a resposta: porque Deus escolheria o menor, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Você sabe, eu também, que Deus não dá a glória dele a ninguém. É exclusivamente dele, somente dele e de mais ninguém. Aleluias. E alguns requisitos que o menor da casa tem é que ele é humilde, ou ela é trabalhador, é esforçado, reconhece que é pequeno, não se exalta, mas exalta ao Senhor. E eu vou falar um pouco de Davi.
Jessé, o pai de Davi, esqueceu de apresentar ele quando o profeta Samuel estava em sua casa. Apresentou todos os filhos e esqueceu de Davi. Mas Davi já estava no registro do céu. Davi já estava no histórico de Deus. Foi esquecido pelo pai. Samuel foi lá com a intenção de ungí-lo rei de Israel. Mas ele foi esquecido pelo pai. Apresentou todos os 7. Como Deus falou com Samuel, não é nenhum desses. E Samuel perguntou: se acabaram os teus filhos, Jessé? E ele respondeu: tem um trabalhando. O menor, ele é trabalhador, ele é esforçado. E Samuel disse: não senta ninguém à mesa até ele chegar. E ele foi ungido e separado rei sobre Israel. E a partir daquele dia o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. E no tempo determinado se cumpriu tudo na vida de Davi. O menor da casa, José. José, odiado e invejado pelos seus irmãos. Os irmãos não lhe podiam olhar nos olhos, nem conversar com ele pacificamente. Imagine o cenário dessa família como era. Não tinha paz entre José e seus irmãos. Era muita inveja, os irmãos não gostavam dele. José foi jogado numa cisterna. José foi vendido. José foi acusado injustamente. José foi preso. Passou uns anos preso. Só resumindo a história, porque é rica de detalhes, tanto a de Davi como a de José, e encerraremos em Gideão. Muito rica de detalhes a história de José. E Faraó mandou chamá-lo da prisão, porque ele tinha tido um sonho e não tinha ninguém que pudesse interpretar. E o Senhor Deus preparou todo o cenário. Chamaram a José, se apresentou a Faraó. Quando ele se apresentou a Faraó, Faraó olhou para ele e disse: eu tive um sonho, e ninguém do meu povo preparado teve condição de interpretar, mas eu ouvi sobre você, José, que quando você, José, ouve um sonho, você sabe interpretar. Quem é pequeno honra a Deus. Não pega a glória de Deus para ele, mas honra a Deus. Escuta a resposta de José ao rei do Egito, o Faraó. Grande potência, irmãos, naquela época. José olhou para Faraó e disse: isso não está em mim. Isso não é meu, isso não me pertence, isso vem de Deus. Deus dará resposta favorável a Faraó. Não é meu, não vem de mim, vem do Senhor. José teve uma oportunidade para se promover, mas ele escolheu honrar a Deus. Quando você honra a Deus, as coisas acontecem no tempo de Deus e é perfeito. Não queira se promover. Deixa que o Espírito Santo te promova no tempo e na hora dele. José teve motivo para se revoltar. Foi injustamente que ele foi jogado na cisterna, foi vendido, foi acusado, foi preso, não estava entendendo nada.
mas era um projeto de Deus. Teve motivo para reclamar. Teve motivo para desistir. José não se contaminou no Egito. Assim de deuses no Egito. Ele promoveu a glória de Deus aonde ele pisava. Dentro da prisão, na casa de Potifar, ele promovia e exalava a glória de Deus. E como ele não quis se promover, atribuiu a Deus a honra e a glória. No tempo determinado, o Senhor o fez governar toda a terra, potência do Egito. O menor perdoa. José perdoou os seus irmãos. O menor da casa. Porque Deus escolhe o menor da casa. Porque Deus conhece o coração do menor da casa na mais profunda intimidade. Deus sabe que o menor da casa não se honra, mas honra a Deus. E no tempo de Gideão, tempo em que os juízes governavam Israel, enquanto Josué era vivo, o povo andava na lei, guardava a aliança. Mas Josué morreu, descansou. Ficaram os anciãos, que ainda viveram muitos anos depois de Josué. Os anciãos, eles sabiam tudo que o Senhor tinha feito e passava para o povo, e o povo guardava. Mas a geração dos anciãos passou. Tudo pode estar passando, mas você tem que guardar a aliança. Tudo em volta pode estar mudando como esse sistema, mas eu e você tem que guardar a aliança. E quando os anciãos descansaram com seus pais, aquelas tribos de Israel que conquistou Canaã, Deus deu uma ordem: conquiste Canaã, lute. Não era pegar a chave de Canaã, cortar o laço e conquistar a terra, não. Era para lutar, era para guerrear, era para expulsar Cananeu, porque Cananeu não temia Deus. Cananeu era idólatra, não honrava o Senhor. Muitas tribos de Israel que conquistou, destruiu uma parte e deixou outra, e conviveu junto de Cananeu, e se misturou com Cananeu, e se casou com Cananeu, e adorou os deuses dos cananeus, se prostrou diante das imagens dos cananeus, e agora Israel estava sendo oprimido. Oprimido, opressão, luta, dor, sofrimento. É olhar para cima e não ver resposta, é olhar para baixo e não ver nada. O Senhor fechou os céus para Israel, porque devemos adorar somente um, exclusivamente um. Só tem um Deus, um Senhor, sobre tudo e sobre todos. E Israel começou a ser oprimido. Quando estava no aperto, lembraram do Senhor e clamaram ao Senhor. E o Senhor, pela misericórdia, levantou juízes para libertar o povo de Israel. E foram 12 juízes que passaram por Israel. Irmãos, Israel estava vivendo num ciclo de obediência e desobediência. Obediência e desobediência. Deus levantava um juiz, e esse juiz, ele se levantava com poder e autoridade de Deus. O Espírito Santo estava sobre o juiz, para lhe dar direção, para acabar e destruir aquele povo opressor. Mas quando o juiz morria,
Israel se esquecia do seu Deus e se voltava para a idolatria de novo. E ficou num ciclo de 12 juízes. Quando chegou no tempo de Gideão, eram os midianitas, como a gente leu aqui no capítulo 6 de Juízes. De todos os juízes que passaram, somente nesse texto de Gideão, explica com detalhe de riqueza a opressão. Como eles entraram na terra, o que eles destruíram. Irmãos, eu imagino que foi a opressão pior que teve. É nesse capítulo 6 que explica, como eu e você leu e acompanhou, como eles invadiram. A multidão era tão grande que vinha como gafanhoto. Não deixava sustento, entrava para destruir, irmão. Não era para assustar, para fazer um medinho, era para arrasar com a cidade. E o povo mais uma vez se lembrou do Senhor. Eles estavam vivendo como animais, dentro de buraco, de cova, de caverna, escondido. Lembra da quarentena? Não foi tão difícil ficar em casa preso, sem ver o rosto dos irmãos lá fora, sem ver a luz do sol. Esse povo vivia em cavernas, tinha liberdade para desfrutar uma terra que Deus deu, mas pela sua desobediência veio a opressão, e o povo de Deus foi viver como bicho, dentro de caverna. E eles clamaram ao Senhor mais uma vez. E diz a palavra de Deus no versículo 11 do capítulo 6 de Juízes, que o anjo do Senhor desceu naquele lugar e sentou debaixo de um carvalho e passou a observar Gideão. O interessante, irmãos, é que a árvore carvalho, ela simboliza força, resistência. É uma árvore que aguenta forte tempestade. Se você procurar foto de uma árvore carvalho, vai ter várias espécies, mas eu quero crer que essa era aquela que se contorcia todinha, porque tem uma árvore que ela tem um aspecto, um carvalho, que não é bonito, mas ela é resistente, ela é forte. Quando os especialistas olham para ela, diz assim: passou por uma grande tempestade, mas não foi arrancada. Suportou uma grande turbulência. Olha a aparência dela, mas não foi arrancada. A tempestade, quando vem nesse carvalho, ajuda ela, irmãos, a fincar as suas raízes mais fortes. O seu tronco fica mais robusto. Por isso que ela tem um aspecto meio troncho, mas ela não cai, ela não se entrega, ela não se rende. E o anjo do Senhor sentou debaixo, de propósito, irmão, digo eu, desse carvalho, representando força e resistência. E observava um homem aparentemente fraco e aparentemente medroso. Se apresentou a ele e disse: o Senhor é contigo, homem valente. Gideão estava escondido, irmãos, para colocar a salvo o mantimento da sua casa, malhando trigo no lugar de uva, num buraco escuro. Se malhava trigo no campo, na eira, onde tinha vento para ajudar a separar a palha do grão. Ele estava num buraco, aonde se prensava uvas, para colocar a salvo o sustento da sua casa. Você pensa que Deus não tem visto o teu esforço? Você pensa que Deus não está vendo o que você tem feito?
Só porque você está dentro de um buraco, não significa que Deus não está te vendo. Aonde você estiver, Deus vai. Aonde você estiver, Deus chega. Aleluia. Se apresentou a ele e disse assim. O engraçado é que aquele povo estava contaminado pela idolatria, os filhos de Israel. Mas quando o anjo do Senhor disse a Gideão que o Senhor era com ele, homem valente, ele disse assim: se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio esse mal? Eu ouvi dizer que o Senhor tirou o povo do Egito e agora o Senhor nos desamparou. Para mim, isso significa que Gideão guardou o que ele ouviu e ele não se prostrava diante de ídolos. Estava revoltado? Estava. Estava desanimado? Estava. Estava entristecido? Estava. Mas ele não havia se rendido. Tinha guardado. A primeira coisa que ele falou para o anjo foi essa: me falaram do Senhor. Enquanto o resto de Israel estava prostrado diante de Baal. Ai, irmãos, o Senhor vê o teu interior, sem precisar você dizer nada a ninguém. Deus vê, conhece e sabe quem você é, quem eu sou na intimidade. E o anjo do Senhor continuou e se virou para ele e disse: vai nessa tua força. É você mesmo que vai livrar a Israel das mãos dos midianitas. Eu não estou te mandando. E ele disse: com o que eu vou livrar Israel? Estou escondido num buraco, malhando trigo no lagar. A minha família é a mais pobre. E eu sou o menor da casa do meu pai. E a resposta do anjo do Senhor foi: já que eu estou contigo, você vai ferir os midianitas como se fosse um só homem. Irmão, sabe quantos eram os midianitas? Que se juntou com a Amalequita e povo do Oriente. 135 mil. E Gideão ficou assustado com aquilo. A missão era um peso nas suas costas. E ele disse: eu preciso de um sinal. Eu vou preparar ali, Senhor, uma oferta. Fique aí que eu já volto. E preparou ali um cabrito, bolos, asmos de um efa de farinha. Diz a palavra de Deus aqui no versículo 19 do capítulo 6. Se você quiser acompanhar. O interessante é que a gente leu. Eu li com vocês. Aqui no versículo 5. Que disse assim. No versículo 4. E contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra, até a vizinhança de Gaza, e não deixavam em Israel sustento nenhum. Nem ovelha, nem boi, nem jumento. Não deixava nada. Passava como um gafanhoto, uma peste na lavoura. E ficava só o chão batido. Mas na casa de Gideão tinha sustento e provisão do Senhor. Mas não é interessante, irmão? Não deixou sustento, não. Mas na casa de Gideão tinha sustento do Senhor. Isso é cuidado de Deus. E Gideão apresentou a oferta e o Senhor recebeu, e ali ele levantou um altar a Cristo. E a missão que o Senhor lhe deu é:
pega um boi da casa do teu pai, um de 7 anos. Deus, ele é rico em detalhes. Não podia ser de 2, de 3, de 4. Tinha que ser de 7 anos. Derruba o altar de Baal do teu pai. Derruba também os postes ídolos. E lá no cimo dele, oferece esse animal em sacrifício, em holocausto. Veja que a gente leu e eu li com vocês. No versículo 1 do capítulo 6. Que o Senhor entregou nas mãos dos midianitas, entregou a Israel por 7 anos. Quantos anos tinha o boi, o animal? 7 anos. Sabe o que isso significa? Quando a opressão dos midianitas chegou até Israel, Deus estava fazendo nascer o animal para sacrifício, significando vai ter um fim essa tua opressão. Eu já estou enxergando o sacrifício no altar. Lá em cima do altar é a opressão nascendo e o animal nascendo também para o sacrifício, irmão. A gente só enxerga isso aqui, olha. Se passar dessa porta, não estou vendo mais. Mas o Senhor vê o amanhã, vê o depois, vê o depois, vê o depois. Foi nascendo a opressão e o Senhor gerando um animal para sacrifício, esperando a rendição do povo e o fim da opressão deles. Isso é cuidado do Senhor. Eles não sabiam, não estavam vendo. Estava sem esperança, irmãos. A opressão era muito grande. Parecia que não tinha fim. Mas no céu já estava sendo gerado um milagre. A resposta, o socorro. E o nosso Deus é socorro. Bem presente, bem presente, bem presente na hora da tua angústia. Acredite que Ele está presente na hora da tua angústia, da tua dor. É naquele momento mesmo que você olha para todos os lados e não vê saída. O teu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. E quando nasceu essa luta na tua vida, quando nasceu essa luta na tua casa, creia, o animal para a oferta no holocausto estava nascendo também. Estava nascendo também. E ele fez isso de noite, com medo dos da casa do pai, dos homens daquela região, porque eram idólatras. Poderiam matar Gideão, poderiam matar ele. E ele foi e fez isso. E quando ele terminou de fazer isso, o exército de 135 mil homens se preparava, se reunia no vale. Isso está registrado no versículo 33 do capítulo 6 de Juízes. Quando Gideão olhou para o vale, estava coberto, irmão. Parecia um enxame de gafanhoto. E ele disse: eu preciso fazer uma prova com Deus. Porque não pode ser que Deus me escolheu, não. Irmãos, o menor da casa, ele é corajoso. Mas eu quero dizer para você que ter coragem não é ausência de medo. O medo vai estar presente. O medo está lá. Mas você vai com medo e tudo.
Isso é ter coragem. Você carrega o medo, embrulha ele e vai. Como eu estou aqui hoje, nessa noite, Bispo Josias. Isso é ser corajoso. Não é ausência de medo. Ele vai estar lá te futucando, dizendo: tu não vai conseguir, não é para tu, tu é pequeno, não dá. Mas você amarra, embrulha, sacode nas costas e diga: eu vou com medo e vou com tudo. Eu vou para cima. E Gideão fez mais uma prova com Deus, a prova da lã. E fez uma vez, e fez outra vez, e o Senhor provou. É por teu intermédio mesmo, Gideão. É com você mesmo que eu quero negócio, Gideão. Eu não tenho dúvida, Gideão, que é você. Eu não erro nas minhas escolhas, Gideão. E Gideão falou: tá bom, vou reunir também o meu povo. E quando Gideão reuniu, deu 32 mil. Estava numa desvantagem grande para 135 mil. Mas o Senhor disse: é por teu intermédio. É com você que eu quero negócio. Você vai conseguir, porque eu estou contigo. E ele foi. Mas quando ele se reuniu, o Senhor disse: muito é o povo que está contigo, para eu dar os midianitas nas tuas mãos. Diga que os covardes e medrosos voltem. E Gideão apregoou, e voltou 22 mil, restou 10. E o Senhor disse: ainda é muito povo que está contigo. E eu fico imaginando o coração de Gideão. Eu não sei quantos corações ele tinha para aguentar uma coisa dessa, irmãos. Diante de um exército de 135 mil, ele só tinha 32 mil, foi embora 22 mil, restou 10. E agora o Senhor diz: tem muita gente. Manda descer o povo às águas. Eu quero fazer só mais um teste. E aquele que levou a boca no rio, esse ficou. Mas quem pegou com a mão e levou a boca, atento, 300. Foi com esses que o Senhor contou. E eu posso imaginar o Senhor contemplando o coração de Gideão, que se dispôs, mesmo com tanto medo. E por que muitas vezes eu e você não se dispusemos também a fazer a vontade do Senhor, mesmo com tanto medo? A missão, ela é grande, irmãos. A missão, ela pesa, irmãos. Mas o Senhor disse: eu estou contigo. Quando Ele dá uma missão, você não vai sozinho. Você vai com a presença do Senhor, irmãos. Aleluia. E Gideão aprontou os 300. E o Senhor disse naquela mesma noite: desce no arraial, porque eu vou entregar nas tuas mãos. No capítulo 7 de Juízes, no versículo 10. Para você ver como Deus conhece a gente na profundidade. Sem precisar a gente dizer nada. Ele disse assim para Gideão. Gideão com seus 300. O exército dos midianitas, amalequita e povo do Oriente, 135 mil. Era como se 450 homens lutassem com um só. Veja o tamanho da desvantagem. E o Senhor disse assim: se ainda temes, Gideão, atacar eles, desce com o moço lá no arraial, no vale onde eles estão. O Senhor é tão maravilhoso. Viu no coração dele um receio. Lógico, para o homem, irmãos, lógico. Mas o agir de Deus é sobrenatural. Ele estava na lógica do homem. Não tem lógica uma coisa dessa. E Deus falou: já que tu teme, vai lá no arraial com um homem.
e escuta o que estão conversando. E ele desceu no arraial e tinha 2 homens conversando, um contando o sonho que teve para o outro. E o sonho era o seguinte: eis que um pão de cevada rodava contra o arraial dos midianitas. Esse era o sonho. E deu contra a casa do comandante, e essa casa veio a cair. E ele respondeu para o seu amigo que teve o sonho: isso não é outra coisa senão a espada de Gideão. O Senhor entregou esse arraial todinho na mão dele. E Gideão escondido escutando. E suas forças foram renovadas de novo, outra vez. E ele subiu para a peleja. Preparou o povo. Deus deu uma estratégia. Você crê que Deus para tudo tem uma estratégia? Ele dá uma estratégia, ele entrega uma estratégia. E deu também uma estratégia a Gideão, dizendo: pega trombeta, pega cântaro vazio, tocha e vai. E se rodearam assim no vale. O vale era embaixo. Era onde os midianitas estavam, com o restante do exército. E eles se puseram na parte de cima, ao redor. E quando o Senhor deu o comando, Gideão foi o primeiro, e consequentemente os outros. Ele fez 3 grupos de 100. Aí tocou a trombeta, quebrou o vaso, a tocha de fogo na mão esquerda e a trombeta tocando na mão direita. Irmãos, fez um estrondo tão grande no vale que você não pode nem imaginar. Aquele exército tão grande, tão muito numeroso, correndo, gritando, se esperneando, desesperado. E eles, depois que fizeram o comando, ficaram lá parados. Porque nessa peleja não tereis que pelejar. Tem luta que é do Senhor. Deus deu o comando, Deus deu a estratégia, e eles ficaram parados, olhando o desmantelo. E a espada de um se virava contra a espada do outro e fugiram. Só que esses 300 que o Senhor separou, não era qualquer 300 não. Esses 300 cansados, com sede, com fome, correu atrás e pegou. Pegou, perseguiu, pegou. E eu quero encerrar no capítulo 8 de Juízes, no versículo 28, para você ver, ouvir e entender o que aconteceu. Juízes 8, 28. Assim foram abatidos os midianitas diante dos filhos de Israel, e nunca mais, e nunca mais, e nunca mais levantaram a cabeça, e nunca mais levantaram a cabeça. E ficou a terra em paz durante 40 anos, nos dias de Gideão, nos dias do menor da casa, nos dias daquele a quem Deus chamou, nos dias daquele a quem Deus escolheu e disse: é com você mesmo que eu quero negócio. Sabe por quê? Deus escolhe o menor. Segundo Coríntios 4, 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Exclusivamente de Deus e não de ninguém que está aqui. Exclusivamente do Senhor dos Exércitos e não de nós. E eu estava me lembrando que, só um detalhe, Davi matou leão e urso e gigante. Foi ele quem matou. Mas sabe o que foi que Davi disse?
o menor honra a Deus, como eu falei para vocês. Em 1 Samuel 17, 37, diz que Davi falou assim: o Senhor, foi Ele, que me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará também desse filisteu incircunciso. Foi Davi que matou, irmão, mas ele atribuiu aquela força a Deus. E ele disse mais no versículo 47: saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor, somente do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. O menor atribui toda a honra e glória ao Senhor Jesus. Por isso que fez de Davi o rei de Israel, segundo o coração de Deus. Por isso que fez de José governador da grande potência daquela época. Por isso que fez de Sansão o menor da casa, um dos juízes de Israel. Que honra! Que privilégio ser usado por Deus e ter Ele na frente, na retaguarda, dando proteção e dando livramento. E eu quero adorar com você por essa palavra que o Senhor ministrou ao meu e ao teu coração. Em nome de Jesus. Deus abençoe.